Fala multiplicador, tudo bem com você? Hoje nesse vídeo eu quero te mostrar a realidade que muitas pessoas estão passando durante sua vida conjugal junto com outro parceiro. Ou seja, é algo que vem se tornando comum nos dias atuais de hoje, só que é algo que não é normal. Pode ser até comum, mas não é normal de acontecer. Muitas pessoas hoje, muitos casais hoje estão vivendo dentro de uma mesma casa de modo separado. Muitos casais hoje são casados, mas não vivem uma vida de casados. Eles vivem uma vida de solteiro, separados, só que vivem no mesmo ambiente. Eles não tomam uma decisão de se separar, tanto emocionalmente, tanto fisicamente, cada um seguir a sua vida longe do outro. E às vezes esses casais preferem ficar dias, meses e até mesmo anos. E não é pouco tempo não, hein? Eu já ouvi relatos de pessoas de estar há mais de 15 anos sofrendo pela mesma coisa, passando pelo mesmo relacionamento conturbado. E o que faz essas pessoas passarem por um relacionamento conturbado? O que faz essas pessoas sofrerem tanto dentro de um relacionamento? Sendo que o casamento é algo que foi construído para a pessoa ser feliz, para a pessoa se unir, para o homem e a mulher se unirem e se tornarem um corpo só na presença do Espírito Santo, para essas pessoas conseguirem passar por dificuldades juntos, para essas pessoas criarem, ter filhos, para que possam levar o seu legado, a sua honra adiante nas próximas gerações. O casamento é algo para ser construtivo, é algo para todos os dias você estar construindo, mas enquanto, na verdade, muitas pessoas estão vendo o casamento como algo destrutivo, muitas pessoas estão se tornando cada vez mais individuais. Casais hoje, eles não estão se importando com as necessidades do outro. E muito pelo contrário, toma decisões e pensa somente em si mesmo, por si mesmo, a benefício de si mesmo e não do casal em todos. E a partir dessas ações, infelizmente, casais estão se tornando inimigos íntimos, que é o título desse tema. Hoje, muitos casais são inimigos íntimos, mas são os inimigos diferentes, não como aqueles filmes ou desenhos de ficções onde tem o herói e o vilão. Mas são inimigos que compartilham a mesma casa, sentam na mesma mesa para comer, dormem na mesma cama. Mas essas pessoas são inimigas, às vezes são inimigas há muito tempo. Essas pessoas vivem num ciclo hipnótico, onde tem um vício de magoar o cônjuge, de brigar, tanto verbalmente, tanto fisicamente, com o seu cônjuge. E o quanto isso vem destruindo a identidade, os valores e o princípio dessas pessoas. Mas essas pessoas vivem por essa dor por muito tempo, mas elas não são capazes de dar um basta, tanto para acabar com essa relação, ou tanto para tentar transformar essa relação que está ruim em algo bom. Elas não conseguem, é como se elas vivessem hipnotizadas, sempre tendo dependência de brigar. E nessa semana eu estava dando uma estudada e comecei a ver o que leva as pessoas a se divorciarem. E o primeiro que estava escrito lá era traição. Logo depois de traição vinha crises financeiras. Depois de crises financeiras, críticas sobre a pessoa que está do seu lado. Uma pessoa sempre crítica, falando somente qualidades ruins da outra. E isso faz com que desgaste a pessoa e faz com que traga um divórcio sobre a vida daquele casamento, daquelas pessoas. Então, estudando isso, eu vi que talvez isso seja uma das coisas que fazem o casal se divorciar, que faz os casais serem inimigos íntimos. Mas a grande verdade é que essas pessoas, elas acham que o problema é a traição, elas acham que o problema é a crise financeira, elas acham que o problema muitas vezes é a crítica pesada, mas enquanto na verdade essas pessoas elas têm dependência emocional da outra pessoa. Putz, o que é isso? Como o que é essa dependência emocional? Eu vou passar um exemplo simples aqui para você. Geralmente, você deve ter feridas emocionais aí dentro de você. E essas feridas, muitas vezes, ela foi construída, ela foi marcada, ela foi aberta dentro de você quando você ainda era criança ainda. E hoje, toda vez quando você vai se relacionar com uma pessoa, com seu cônjuge, e o seu cônjuge toca nessa ferida, essas emoções e esses sentimentos tomam conta de você, onde você não consegue ter controle dessas emoções.
E essas emoções falam mais alto por você. Ou seja, você se torna dependente emocionalmente dessa pessoa. É como se fosse um traficante e um usuário de droga. O usuário de droga, ele é dependente químico, da química da droga. Ele sabe que aquilo ali faz mal, ele tenta sair daquela vida, mas aquele usuário não consegue sair daquela vida porque ele já se tornou dependente químico daquela droga. E todo usuário de droga, ele precisa de um traficante para fornecer a droga para ele. E todo traficante precisa de um usuário de droga para ele poder fornecer a droga. Ou seja, uma pessoa depende da outra. Ou seja, eles se comunicam na mesma frequência e na mesma sintonia. Você está vivendo, às vezes, num relacionamento conturbado assim há anos. Você está casado, mas vivendo como se fossem separados dentro de uma casa há anos assim, porque você, infelizmente, tem dependência emocional dessa pessoa. Tem feridas ali dentro de você que você talvez nem saiba que tem essas feridas emocionais. Talvez você nem saiba quais são essas feridas. Você muito menos sabe quando é que essas feridas surgiram. Mas você fica viciada em brigar, você fica viciado em ser agredido, você fica viciado em agredir o outro verbalmente, você fica viciado de ouvir ofensas negativas, por mais que você não goste, mas você fica viciado nisso. E por isso as pessoas não conseguem sair desse ciclo. Ou seja, nós, seres humanos, nós conversamos e se conectamos e atraímos pessoas que estão na mesma sintonia, que estão sintonizados na mesma frequência que nós estamos. Enquanto você estiver vendo o mundo de uma maneira, você cria esse mundo para você. Foi já um vídeo que eu fiz aqui já no canal. Conforme você vê, pensa e fala, você cria um mundo para você. Se você vê o casamento como algo destrutivo, se você vê o casamento como algo ruim sobre a sua vida, se você, mulher, vê o homem como alguém que não presta mais, se você não vê mais esperança num homem fiel, por exemplo, você cria esse mundo para você. E quando você cria esse mundo, você se torna uma pessoa que vive desse mundo. E as pessoas que vivem nesse mundo estão sempre se comunicando e sempre estão sintonizadas na mesma frequência. E quando você se encontra nessa frequência, você faz coisas que pessoas desse mundo fazem. E você logo tem coisas e merece coisas de pessoas que vivem nesse mundo. Merece. É simples assim. Pode até parecer meio confuso do que eu estou falando, mas o que eu quero dizer para você é que o problema não está em quem te agrediu, tá? O problema não está em quem te traiu, o problema não está em quem fez críticas pesadas com você. O problema está dentro de você. Acredita. Se você não trazer uma transformação, se você não trazer uma cura emocional, uma cura espiritual para dentro de você, infelizmente você pode até separar dessa pessoa que te fez tanto mal, mas logo, quando você entrar dentro de um próximo relacionamento, sem curar essas feridas emocionais, sem fazer a transformação emocional, espiritual dentro de você, sem fazer uma nova transformação, uma nova reprogramação mental sobre as crenças que você tem sobre casamento, ou sobre um homem, ou sobre uma mulher, infelizmente, você vai passar exatamente pelas mesmas coisas que você passou com o teu ex-marido, por exemplo. Por isso que você precisa trazer uma transformação para dentro de você, porque quando você traz uma transformação para dentro de você, quando você reprograma suas crenças, quando você acha suas feridas emocionais e cura essas feridas dentro de você, você muda de frequência, você começa a enxergar o mundo de uma outra maneira. Você resgata sua identidade, você resgata seus princípios, seus valores. E quando você faz esse resgate, você muda para outra frequência. E quando você muda para uma frequência onde as pessoas priorizam os princípios, os valores, onde essas pessoas têm crenças que o casamento é bom, que a mulher presta, que existe um homem fiel, logo você começa a sintonizar com as pessoas que estão nessa mesma frequência e logo você começa a ter resultados diferentes. Você acha pessoas diferentes. Muitas pessoas falam para mim: mas fulana sofreu tanto com ciclano e hoje ela encontrou um homem de verdade. E hoje ela está tão feliz do lado daquele homem. Eles estão construindo tantas coisas juntos. Sabe o que foi na verdade? O homem pode até ter influenciado na mudança dela. Mas quem decidiu, quem mudou mesmo verdadeiramente, foi a mulher que mudou verdadeiramente.
Por isso que hoje ela está vivendo num relacionamento feliz. O problema de nós seres humanos é que fazer essa transformação dentro de nós exige muito de nós. É algo desconfortável fazer a mudança. É algo desconfortável porque é muito mais fácil nós moldarmos o mundo e encaixar o mundo dentro da nossa crença do que nós pensar de uma maneira diferente, do que nós instalar novas crenças para que se encaixe no mundo. É muito mais fácil a gente torcer o mundo e colocar ele dentro das nossas crenças. É difícil fazer mudança, porque é muito mais fácil eu me vitimizar, é muito mais fácil contar narrativas de vitimista, é muito mais fácil eu culpar o outro pelo problema que está acontecendo comigo, do que eu assumir a minha própria responsabilidade e do que eu trazer essa transformação e do que eu trazer essa cura para dentro de mim. Porque é muito mais difícil arrumar o que está bagunçado do que bagunçar. É muito mais difícil arrumar o que está bagunçado do que bagunçar. E é por isso que essas pessoas acabam vivendo anos, 10, 15, 20 anos sofrendo, vivendo sempre na mesmice, sendo sempre traída, sendo sempre agredida, sendo sempre maltratada, sendo sempre escravo do outro. Por isso que essa pessoa vive tanto tempo nessa vida, porque ela acaba deixando o orgulho tomar conta dela e ela fala que ela não vai mudar porque ela nasceu assim e assim ela será até a morte. E se você pensa desse jeito que você nasceu assim, que você é assim, infelizmente você vai ter os mesmos resultados, as mesmas experiências, as mesmas emoções. Infelizmente você vai passar. Por mais que você troque de cônjuge, por mais que você entre em um novo relacionamento, infelizmente você vai passar sempre pelas mesmas coisas. E o mais interessante que eu acho, quando eu conversei com essas pessoas semana passada, é que as irmãs, os primos, os irmãos estão passando pela mesma situação. Estão passando pela mesma situação também. E o quanto isso vem se tornando comum hoje em dia na sociedade. Só que não é algo normal. Então você precisa sair desse ciclo hipnótico. Você precisa buscar a transformação dentro de você. Hoje muitos casais estão se tornando inimigos. Em vez de se tornarem amigos, em vez de se tornarem companheiros, um para servir o outro, estão se tornando inimigos de si mesmos. Muitos casais hoje estão destruindo a vida, destrói sua própria identidade, vivendo uma vida de casado, mas separado dentro da casa. Essa é a realidade que eu queria passar hoje aqui para vocês. Felizmente isso está se tornando comum, não é algo normal, mas está se tornando comum hoje na sociedade. Nós vemos pessoas que estão casadas, estão juntas, mas é como se estivessem vivendo separadas dentro da mesma casa. E o quanto isso vem destruindo a identidade e o propósito de como casal, como profissionalmente, de cada pessoa. E o quanto o orgulho também, vejo o quanto o orgulho dessas pessoas acaba destruindo elas mesmas. Porque muitas pessoas estão vivendo há 20 anos nessa mesma vida, há 15, 20, 25 anos nessa mesma vida, mas nunca buscaram entender o porquê estão passando por isso. Nunca buscaram fazer algo diferente. Nunca buscaram. E isso é somente sinal de orgulho e não de humildade. Então, queria trazer hoje aqui essa realidade e espero que esse vídeo tenha agregado em você. Se você é uma pessoa que está passando por isso, com certeza você precisa fazer algo diferente. Você precisa achar suas feridas emocionais. Você precisa sair desse vício, desse ciclo vicioso, que é ficar dependente emocionalmente de outra pessoa. Isso é algo que acontece inconscientemente dentro da nossa mente. É algo inconsciente, a gente não tem consciência disso. Mas a grande verdade é que é isso que acontece hoje em dia nos relacionamentos. E essas pessoas se tornam inimigas vítimas. Um dia estão bom e outros dias estão brigados, tristes e sempre ferindo ainda mais o seu cônjuge. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha feito sentido para você e até o próximo vídeo. É multiplicador.